Há aeroportos que parecem igrejas. A gente chega em silêncio, olha para o alto e pede força para não voltar atrás. Naquela manhã eu pedi duas coisas: que não me perguntassem demais e que o avião não tivesse turbulência. Nenhum dos dois pedidos foi atendido. O ar-condicionado do aeroporto de Miami era frio o bastante para gelar até lembrança. As pessoas andavam depressa, cada uma carregando seu próprio motivo para estar ali. Reencontros, fugas, despedidas. Eu só carregava uma mala azul e a sensação de que tudo o que restou da minha vida cabia em 23 quilos. Se você também acredita que toda mulher tem direito a recomeçar, se inscreva no canal Contos Sáficos, curta o vídeo e compartilhe esta história com quem precisa lembrar que nunca é tarde para atravessar fronteiras, as do mundo e as do coração. Meu nome é Fernanda Oliveira, 36 anos, nascida em Belo Horizonte. Durante anos fotografei casamentos, registrava amores que duravam o tempo de um contrato. Um dia, percebi que passava mais tempo olhando a felicidade dos outros do que tentando entender a minha. Quando o casamento acabou, o meu, não o dos clientes, deixei para trás o apartamento, as chaves, o sobrenome e uma gaveta cheia de cartas que eu mesma nunca tive coragem de reler. Vendi a câmera antiga, comprei uma passagem e um dicionário de bolso. Next! A voz firme do agente americano me despertou. O carimbo do passaporte fez um som seco, como quem bate o ponto antes de começar uma nova jornada. Fui para a fila da imigração, segurando os papéis com tanto cuidado que parecia estar levando um segredo. O vidro me separava do mundo. Do outro lado, uma mulher loira, de uniforme impecável, penteado preso e expressão difícil de decifrar. Olivia Turner. O nome estava bordado em letras pequenas no crachá, mas bastou um segundo para eu entender que aquele olhar seria o primeiro capítulo da minha nova vida. Ela me observou como quem lê um livro antes de decidir se vale a pena continuar. Propósito da viagem? Perguntou num português quase perfeito. Recomeço. Respondi antes que a razão me impedisse. Ela franziu o senho, anotou algo e fez outra pergunta. Trabalho ou turismo? Eu sou fotógrafa. Vim tentar novos projetos. A palavra tentar soou estranha, quase um pedido. Ela pediu o passaporte, examinou cada folha, como se procurasse um motivo para me devolver para o avião. Quando ergueu os olhos, percebi algo diferente. Não era desconfiança, era curiosidade, daquelas que a gente disfarça por educação. Tem endereço de hospedagem? Entreguei o papel com o nome do pequeno apartamento que aluguei em Wynwood, bairro de artistas, paredes coloridas e silêncio noturno. Ela anotou sem dizer nada. E quantos dias pretende ficar? 90. Olivia apoiou a caneta no papel, cruzou as mãos e me olhou demoradamente. Sabe, muita gente chega dizendo que quer ficar só 90 dias. Poucas realmente voltam. Aquela frase ficou suspensa entre nós, como um lembrete de que eu era apenas mais uma, tentando se equilibrar entre sonho e suspeita. A entrevista terminou rápido, mas a dúvida ficou. Fui direcionada a uma sala menor, branca demais, fria demais. Um segurança me pediu para esperar. Sentei e contei as pessoas à minha volta. Um rapaz latino, uma senhora de lenço colorido, uma moça chorando com uma criança no colo. Pensei em ligar para alguém, mas quem? No Brasil, o silêncio é o parente mais fiel que tenho. O relógio de parede não fazia barulho, mas o tempo me atravessava feito vento. Até que a porta se abriu. Ela entrou. Olivia. Sem o balcão, sem a vidraça, parecia outra mulher. A luz do teto deixava o rosto dela mais humano, menos protocolo. Trazia uma pasta na mão e uma xícara de café. Senhora Oliveira, disse sem frieza, mas sem doçura. Preciso confirmar algumas informações. Assenti, tentando parecer calma. É sua primeira vez nos Estados Unidos? Sim. Tem alguém te esperando? Não, vim sozinha. Ela anotou. O som da caneta riscando o papel parecia mais alto que o ar-condicionado. O que deixou no Brasil?
A pergunta me pegou de surpresa. Não era oficial, era pessoal. Demorei a responder. Um passado que não me servia mais. Ela me olhou por cima dos óculos como se entendesse, ou como quem também deixou algo em algum lugar. Entendo. Ficamos em silêncio por um instante. Ela mexeu no café como quem precisa ocupar as mãos. Sabe, o problema de começar de novo é que o passado costuma pegar o mesmo voo. Sorri, sem graça. Então eu espero que o meu tenha perdido a conexão. Dessa vez foi ela quem sorriu. Pouco, mas suficiente para fazer o tempo andar de novo. Vou registrar sua entrada como visita temporária, mas preciso de um endereço fixo e contato local. Tenho um amigo fotógrafo, ele mora em Orlando. Nome completo? Daniel Freitas. Ela notou e, pela primeira vez, me olhou de novo. E por que não ficou no Brasil, Fernanda? O nome saindo da boca dela soou diferente, mais certo, mais próximo, porque lá todo mundo achava que sabia o que era melhor para mim, e eu me cansei de seguir conselhos que me deixavam infeliz. Olivia respirou fundo, o olhar firme se suavizou. E o que você quer encontrar aqui? Paz. E talvez um motivo para ficar. O silêncio dela foi uma resposta que eu nunca mais esqueci. Depois de alguns minutos, ela levantou-se, reuniu os papéis e me entregou um copo de água. Vai demorar um pouco, disse, mas acredito que não haverá problema. E se houver? Então eu digo que você merece uma chance. Fiquei sem reação. Era o tipo de frase que parecia simples, mas guardava uma coragem bonita. Ela foi até a porta, mas antes de sair parou. Voltou 2 passos e me olhou nos olhos. Fernanda, disse, às vezes atravessar uma fronteira é o único jeito de lembrar quem a gente é. Quando ela saiu, o ar pareceu diferente. De repente, a sala não era tão fria, nem o tempo tão longo. Eu me peguei pensando que talvez o que mais nos assusta não seja o que vem depois do carimbo, mas o olhar que nos atravessa antes dele. Minutos depois, ela voltou com o passaporte na mão. Está liberada, disse, com um sorriso breve. 30 dias de permanência com possibilidade de extensão. Peguei o documento e agradeci. Obrigada por me tratar como gente. Às vezes, é tudo que a gente precisa para começar. Eu saí da sala tentando não olhar para trás, mas olhei. E lá estava ela, parada na porta, observando como quem guarda um segredo bonito. Atravessar aquele corredor foi como atravessar um espelho. De um lado, a mulher cansada do passado. Do outro, alguém que talvez ainda aprendesse a se amar. Quando cheguei ao saguão, o som dos alto-falantes anunciava partidas e chegadas. O mundo inteiro parecia se mover. Menos eu. Até que ouvi passos atrás. Virei devagar. Ela vinha caminhando, sem o ar de autoridade, sem a pressa de antes. Trazia algo nas mãos. Um pequeno envelope pardo. Você esqueceu isso, disse. Eu? Perguntei, surpresa. Sim, está no seu nome. Peguei o envelope. Dentro havia uma única folha dobrada. Reconheci a letra na hora. Toda mulher que decide recomeçar carrega em si a coragem de 2 vidas. Aqui termina e aqui começa. Levantei os olhos, mas ela já estava voltando pelo corredor. Fiquei ali, parada, com o envelope no peito, tentando entender se aquilo era um gesto de gentileza ou o primeiro sinal de algo que eu ainda não sabia nomear. O calor de Miami me recebeu do lado de fora como um abraço antigo. O vento trazia cheiro de maresia e promessa. Peguei um táxi, sentei no banco de trás e olhei o passaporte de novo.
O carimbo parecia mais que um documento, era um batimento. No vidro do carro, o reflexo do meu rosto misturava-se à cidade que começava. Pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de ficar. O carro seguiu em silêncio pelas avenidas largas de Miami. Do lado de fora, prédios altos, palmeiras alinhadas, outdoors com rostos que sorriam demais. Tudo parecia limpo, novo, distante da bagunça boa das ruas brasileiras. Olhei pela janela e pensei em como é estranho começar uma vida onde ninguém sabe quem você foi. O motorista perguntou de onde eu era. Brasil, respondi. Ele riu, com um sotaque latino. As mulheres do Brasil têm fogo nos olhos. Sorri, mas por dentro ainda era cinza. O fogo estava lá, só precisava de ar. Quando o carro parou, o céu já começava a escurecer. O prédio era simples, mas acolhedor. Paredes brancas, plantas na entrada e uma escada que rangia cada degrau. A dona do apartamento, uma senhora mexicana chamada Lúcia, me recebeu com gentileza. Você deve estar cansada, querida, disse, entregando a chave. Aqui é tranquilo, só o ar-condicionado que faz barulho de trator. Agradeci com um sorriso cansado. O quarto era pequeno, com uma cama arrumada e uma janela que deixava ver o reflexo da cidade. Coloquei a mala no canto e sentei. Pela primeira vez em dias, o silêncio não doía. Peguei o envelope que Olivia me entregou e li de novo aquela frase. Toda mulher que decide recomeçar, carrega em si a coragem de duas vidas, a que termina e a que começa. Dobrei o papel e guardei na carteira, entre o passaporte e a foto antiga da minha mãe. O passado não some. Ele aprende a ficar quieto. Tomei um banho demorado, deixei a água escorrer como se lavasse os restos do Brasil grudados na pele. Quando saí, o espelho estava embaçado e por um segundo juro que vi outra mulher me olhando. Mais calma, mais inteira. Vesti uma roupa leve, preparei um café instantâneo e sentei perto da janela. A rua era calma. Alguns vizinhos conversavam em espanhol, uma criança andava de bicicleta, o som distante de um rádio tocava uma música antiga. Tudo parecia comum até que o celular vibrou. Uma mensagem desconhecida. Chegou bem? Não havia nome nem foto. Respondi com cuidado. Quem é? Segundos depois. A agente da imigração não deveria enviar mensagens pessoais, mas acho que deixei uma impressão errada. Meu coração parou por um instante. Olivia! Olhei em volta, como se alguém pudesse me ver sorrir. Achei que seu trabalho terminava no aeroporto. Ela respondeu. Alguns rostos ficam, mesmo quando deveriam passar. Fiquei olhando a tela sem saber o que escrever. A vontade era de ligar, de ouvir a voz dela sem o peso do uniforme, mas escolhi a prudência. Obrigada por tudo hoje. Demorou um pouco. Depois veio, não agradeça. Você me lembrou que nem sempre cumprir regras é o mesmo que fazer o certo. A mensagem ficou ali, piscando dentro de mim como um farol. Os dias seguintes passaram devagar. Saí para conhecer Winewood, o bairro das paredes coloridas. As pinturas nos muros pareciam gritar o que eu sentia. Esperança, desordem, beleza. Fotografei cada detalhe. Mãos entrelaçadas, rostos que choravam tinta, frases sobre liberdade. À noite enviava as fotos para mim mesma, como quem deixa recados no futuro. Mas a imagem que não saía da cabeça era o olhar de Olivia. Firme, atento, curioso. Um olhar que me via e não apenas me identificava. Na sexta-feira à tarde, o calor estava forte. Fui até um café pequeno perto de casa. Pedi um bolo de cenoura que me lembrava a infância. Sentei perto da janela, com o caderno aberto e a mente distante, até que ouvi uma voz.
Não pensei que fosse te encontrar aqui. Levantei os olhos. Ela estava ali, sem uniforme, de vestido simples, cabelo solto e um sorriso que eu não tinha visto antes. Olivia. Como soube onde eu estava? Perguntei, entre surpresa e nervosismo. Não soube, só costumo vir aqui aos sábados. Parece que o destino se adiantou. Ela se sentou à minha frente, pediu um café sem açúcar e ficou me olhando como quem tenta entender uma pintura. Está se adaptando bem? Tentando. Miami é linda, mas às vezes parece que fala uma língua que não aprendo. Leva tempo. Ela mexeu o café devagar. Às vezes até a gente se traduz mal. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que não incomoda, mas constrói alguma coisa. Sabe, Fernanda, ela disse, baixando um pouco o tom. Eu li sua ficha depois que você saiu. E o que dizia? Que você é uma mulher que tenta ser forte demais. Sorri, sem disfarçar. A força é o único documento que nunca me pedem na imigração, mas que eu sempre carrego. Ela sorriu também, dessa vez com sinceridade. Gostei disso. Posso anotar? Só se me prometer que não vai usar contra mim. Ela deu uma risada curta e, naquele instante, algo mudou. Não éramos mais agente e viajante. Éramos duas mulheres tentando encontrar abrigo no meio do caminho. Ficamos ali por quase uma hora, falando de tudo e sobre nada. Ela contou que trabalhava na imigração havia 10 anos, que era filha de cubanos e que às vezes se sentia estrangeira até em casa. É como se eu estivesse sempre de passagem, confessou, mesmo ficando. Eu entendo, respondi. Às vezes o corpo chega, mas a alma ainda está esperando o visto. Ela riu. Você tem um jeito bonito de dizer as coisas. E você tem um jeito bonito de ouvir. Os olhos dela se demoraram nos meus, como se procurassem algo que ainda não existia. Nenhuma de nós se moveu. A respiração ficou mais lenta, o ar mais leve. Não era hora de toque nem de palavra, era hora de sentir. Quando ela se levantou para ir embora, o coração reclamou. Posso te ver de novo? Perguntei, antes que a coragem desistisse. Ela pensou por um instante. Não sei se devo, disse, sincera. Mas às vezes o que é certo e o que é bonito moram na mesma rua. Ela se inclinou um pouco, o suficiente para deixar o perfume dela no ar, e acrescentou. Talvez a gente se encontre de novo. Miami é pequena para quem tem destino cruzado. Sorri. Então que o destino saiba o caminho. Ela saiu e por um momento o café inteiro ficou em silêncio. Olhei pela janela, o vento balançava as árvores, o sol brincava no vidro e eu tive certeza. Alguns encontros não pedem permissão, eles simplesmente acontecem. Naquela noite voltei para casa com o coração desperto. Deitei, olhei o teto e pensei. Talvez eu não tenha vindo para fugir, mas para ser encontrada. Abri o celular e lá estava uma nova mensagem. Algumas fronteiras não são geográficas, são emocionais, e você atravessou uma hoje. Sorri, encostei o aparelho no peito e fechei os olhos. Do outro lado da cidade, eu tinha certeza de que ela também não dormia. Os dias seguintes passaram num ritmo que eu ainda não sabia se era calmaria ou espera. Fotografei o bairro, aprendi a pegar o ônibus certo, descobri que café com gelo não é café, é engano. Mas toda noite, sem exceção, eu olhava o celular. Às vezes havia mensagem, às vezes só o vazio da tela. Mesmo assim, eu esperava. O coração, quando reconhece um olhar, demora a desaprender o caminho. Naquela manhã de segunda, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Senhora Fernanda Oliveira? Sim. Aqui é do Departamento de Imigração.
Precisamos que compareça amanhã, às 10 horas da manhã, para atualizar sua documentação. Por um instante, o chão pareceu se mover. Respirei fundo. Está tudo certo com meu visto? Sim, senhora. É apenas procedimento. O coração entendeu procedimento como recomeço. Cheguei cedo. O prédio era o mesmo do aeroporto, mas o corredor parecia outro. Menos movimento, mais silêncio. Uma recepcionista pediu que eu aguardasse. O ar tinha cheiro de papel e café recente. Quando chamaram meu nome, senti o frio da incerteza subir pelos braços. Entrei. E lá estava ela, Olivia. Sem o crachá visível, com o cabelo preso, a mesma firmeza nos gestos. Por um momento a vontade foi sorrir, mas o ambiente pedia contenção. Bom dia, senhora Oliveira, disse ela com voz profissional, mas olhar humano. Sente-se, por favor. Obedeci. A mesa entre nós parecia maior do que antes. Ela abriu uma pasta, folheou documentos, assinou um papel. É apenas atualização de cadastro, explicou. A senhora está se adaptando bem? Sim, respondi. Um dia de cada vez. Ela assentiu, sem levantar os olhos, mas havia um silêncio entre as palavras, um espaço que só quem sente entende. Vi suas fotos publicadas em um site local, disse depois de alguns segundos. São bonitas, melancólicas, mas bonitas. Senti o rosto esquentar. Não sabia que tinha olhado. Olhei. Ela me encarou e o tom ficou mais baixo. Tenho curiosidade por tudo que carrega a verdade. O som da caneta batendo no papel marcou o tempo. Ficamos ali, cercadas por paredes brancas e lembranças recentes. Cada palavra parecia um passo em terreno frágil. A senhora tem planos de permanecer depois do prazo? Perguntou, retomando o tom oficial. Ainda não sei, respondi. Depende do que a vida quiser de mim. A vida não decide sozinha, disse ela. A gente também escolhe. Às vezes a gente escolhe e o mundo carimba negado. Ela baixou os olhos, mas o sorriso leve denunciou que entendeu a provocação. Nem sempre é o mundo, às vezes é um medo. O silêncio que veio depois não era vazio, era denso, cheio de frases não ditas. Olivia se levantou, foi até o armário e pegou 2 copos de plástico. Encheu de água e me ofereceu um. O calor de Miami engana, parece leve, mas esgota. Bebi devagar. As mãos se tocaram quando ela me entregou o copo. Foi rápido, simples, mas suficiente para me lembrar do que é sentir. Tá sozinha por aqui? Perguntou. Sim, ainda não conheço muita gente. Ela assentiu, guardou os papéis, respirou fundo e me olhou de um jeito que eu não soube traduzir. Então, vou te dar um conselho que vale para qualquer país. Não confie demais, mas não endureça o coração. E você, segue o próprio conselho? Ela hesitou. Tento, nem sempre consigo. Por quê? Porque a gente aprende a se proteger tanto que às vezes esquece de viver. As palavras ficaram no ar, mornas, vivas. Um pedaço dela escapava do uniforme. O relógio marcou 11h20. Ela se levantou, recolheu os papéis e estendeu a mão. Tudo certo, pode ir. Apertei a mão dela. Foi firme, quente, próxima, e por um segundo o mundo perdeu o som. Obrigada, Olivia. Ela me olhou e a voz saiu quase num sussurro. Ainda lembra do que eu disse? Que atravessar uma fronteira é lembrar quem a gente é. Ela sorriu. Exato. E às vezes quem a gente é precisa de um espelho para se reconhecer. E você é o espelho? Talvez. Por dentro, o coração quis perguntar se o espelho também se via em mim, mas as palavras ficaram quietas, tímidas. Saí da sala, mas o passo ficou curto.
Antes de chegar à porta de saída, ouvi minha voz sozinha dizendo: Olivia. Ela levantou os olhos. Sim? Sabe o que é curioso? O quê? É você a primeira pessoa em muito tempo que me escuta de verdade. Ela não respondeu. Apenas caminhou até mim, parou perto e disse baixo: Então continue falando. Fiquei sem ar. Não era convite, nem confissão. Era um chamado, desses que a gente sente na alma, não nos ouvidos. Do lado de fora, o sol parecia outro. As ruas de Miami brilhavam como se tivessem sido lavadas. Caminhei até o ponto de ônibus, tentando respirar devagar. Dentro da bolsa, o celular vibrou. Mensagem. Se eu dissesse que quero ouvir mais, estaria fora das regras. Olhei por longos segundos. Depois respondi. Então finja que é curiosidade profissional. A resposta veio quase de imediato. Curiosidade é o primeiro passo do afeto. Sorri e entendi que algumas conversas nunca deveriam terminar. Nos dias que seguiram, tentei manter a rotina. Fotografava o nascer do sol da janela do pequeno quarto, enviava currículos para revistas locais e escrevia num caderno que comecei a chamar de Diário do Ai. Ali, anotava o que não tinha coragem de dizer em voz alta. Mas por mais que o tempo andasse, havia algo que ficava. O som da voz dela. Calma, firme, com um sotaque suave que me acompanhava até o sono. Uma noite saí para caminhar. Miami tinha um brilho que não combinava com a solidão. Mas eu andava mesmo assim. Quando parei diante de uma vitrine com câmeras antigas, o reflexo me mostrou mais do que eu queria ver. Uma mulher tentando parecer inteira. Foi então que eu vi. Eu sabia que te encontraria em algum lugar assim. Virei devagar. Olivia. Vestida com roupa simples, sem o ar de autoridade, mas com o mesmo olhar que desarma. Você sempre aparece quando eu começo a esquecer, murmurei, no meio sorriso. Ela se aproximou, os passos leves, o rosto iluminado pelo reflexo da vitrine. E conseguiu? O quê? Esquecer. Ri, sem disfarçar. Acho que não. Ela cruzou os braços como quem tenta conter o próprio corpo. Também não consegui. O silêncio entre nós era o mesmo do aeroporto, denso, mas cheio de coisas boas. Entramos no café ao lado, o mesmo onde tínhamos nos visto da última vez. Ela pediu o de sempre, sem açúcar. Eu pedi o mesmo, só para não criar fronteiras entre os dois copos. A conversa começou leve, música, trabalho, o clima que muda de uma hora para outra, mas aos poucos o tom mudou. A verdade é que as histórias importantes nunca sabem ser discretas. Você acredita que duas pessoas se reconhecem antes mesmo de se conhecerem? Perguntei, brincando com a borda da xícara. Ela me olhou de um jeito que era quase resposta. Acredito. Algumas conexões acontecem antes da razão. E o que a gente faz quando isso acontece? Tenta negar, disse ela, rindo de si mesma. Mas o coração costuma ser teimoso. O meu é especialista nisso. O meu também. Do lado de fora, o tempo virou. Uma garoa fina começou a cair e o som da chuva batendo no vidro deu à cena um ar de lembrança. A gente sempre se apaixona sob chuva, talvez porque a água saiba guardar segredos. Ela passou a mão pelos cabelos e suspirou. Fernanda, se alguém nos visse agora, diria que estamos cometendo um erro. E estamos. Ela hesitou, como quem mede palavras com o coração. Eu não sei. Só sei que faz tempo que não me sinto certa assim. Fiquei olhando para ela, tentando não demonstrar o quanto aquela frase me atravessava. Às vezes o certo é só aquilo que faz a alma descansar. Ela sorriu e o olhar dela brilhou como o reflexo da chuva nas luzes da rua. Foi um daqueles momentos que não pedem toque, porque o toque já aconteceu dentro. A chuva apertou.
Ela olhou para o relógio e disse que precisava ir. Levantou-se, e eu fiquei sentada tentando guardar a imagem dela caminhando até a porta. Mas antes de sair, voltou, inclinou-se levemente e disse: "Pode parecer errado, mas eu quero te ver de novo." "Quando?" "Amanhã", respondeu num tom firme. "No pier de Bayside, às 6 da tarde." "É um encontro?" Ela sorriu. "Digamos que é uma coincidência combinada." No dia seguinte, acordei com o coração apressado. Passei a manhã tentando disfarçar a ansiedade. Lavei roupa, organizei a mala, escrevi no diário. Alguns encontros parecem simples, mas mudam a rota da vida. Cheguei cedo ao pier. O céu estava dourado e o cheiro de maresia misturava-se ao som distante de um saxofone de rua. Fiquei parada olhando o mar, tentando não pensar. Ela chegou devagar, com os cabelos soltos pelo vento. Vestia azul, cor de calma e perigo. "Achei que não viria", disse eu quando ela se aproximou. "E eu achei que você não esperaria", respondeu ela sorrindo. Caminhamos lado a lado pelo cais. As gaivotas faziam barulho, os barcos balançavam e o mundo parecia respirar no mesmo ritmo. "Às vezes eu penso em largar tudo", disse ela, olhando o horizonte. "O trabalho, as regras, a rotina. Mas não sei o que sobra de mim sem isso." "Talvez sobre o que você tenta esconder." Ela virou o rosto, surpresa. "E o que é isso?" "A mulher que sente." O vento soprou forte e por um instante tudo ficou suspenso. Ela me olhou como quem se reconhece num espelho. Deu um passo à frente, depois outro. O espaço entre nós ficou pequeno. "Fernanda", disse quase num sussurro. "Eu não devia." "Então não diga." E o silêncio fez o resto. Não houve beijo ainda, mas houve algo maior, o instante em que o coração esquece de se defender. Ela levantou a mão, tocou meu rosto com os dedos frios e deixou ali um gesto que durou o tempo exato de uma lembrança eterna. "Às vezes eu queria que o mundo parasse aqui", disse ela sem tirar a mão. "O mundo não para, Olivia, mas a gente pode andar devagar para não perder o que sente." Ela fechou os olhos e por alguns segundos respiramos no mesmo tempo, como duas partes de um mesmo fôlego. Quando ela foi embora, o sol já se escondia. Fiquei ali, parada, ouvindo o som do mar. Abri o celular e li uma nova mensagem dela. "Hoje, pela primeira vez, eu quis atravessar uma fronteira por vontade." Respondi: "E se eu te disser que eu tô do outro lado te esperando?" Não houve resposta, mas não precisava, o coração já sabia. Há sentimentos que crescem no escuro. Como flores que só abrem à noite, eles se alimentam do que é proibido, do que não pode ser nomeado. O que eu sentia por Olivia era assim, silencioso, mas impossível de esconder. Nos dias seguintes ao encontro no pier, a vida voltou a fingir normalidade. Fotografias, café, passeios sem destino, mas bastava o celular vibrar que o coração se tornava adolescente de novo. Mensagens curtas, cuidadosas, como quem escreve na beira de um precipício. "Tá tudo bem?" "Melhor agora." "Te vi em sonho." "Foi bom?" "Foi real." Essas pequenas frases eram o jeito que encontramos de existir uma na vida da outra sem deixar rastros. Uma tarde chovia, a cidade inteira parecia feita de vidro e lembrança. Eu estava em casa, olhando as fotos do dia, quando alguém bateu à porta. "Quem é?" perguntei sem expectativa. A voz respondeu com firmeza conhecida. Uma amiga perdida. Abri. E lá estava ela, sem uniforme, sem aviso, com o rosto molhado pela chuva e um olhar que misturava culpa e vontade. "Desculpa parecer assim", disse sem fôlego. "Eu precisava ver você." Fiquei em silêncio. Às vezes o coração entende antes da razão. Abri mais a porta. Ela entrou. O som da chuva no vidro era o único ruído entre nós. Ela olhou o quarto, olhou minhas fotos penduradas e parou diante de uma imagem.
duas mãos entrelaçadas contra a luz do pôr do sol. É sua? Perguntou. É. Tirei no Brasil. Parece um pedido de perdão, ou uma promessa. Ela virou-se para mim, devagar, com os olhos marejados. Sabe o que é mais difícil? Perguntou num tom que era metade confissão. Fingi que nada aconteceu quando tudo mudou. Então não finja. Ela respirou fundo, aproximou-se um passo. Fernanda, eu trabalho num lugar onde as pessoas mentem o tempo todo. E o que isso te ensinou? Que a verdade é o único perigo que vale a pena correr. O ar ficou espesso, quase visível. Cada movimento parecia ter peso. Ela se aproximou mais um pouco, tão perto que eu podia sentir o cheiro da chuva misturado ao perfume leve que sempre me deixava tonta. Eu não devia estar aqui, disse num sussurro trêmulo. Mas tá. Ela fechou os olhos. Se eu cruzar essa linha, não tem volta. Então, talvez, seja a hora de atravessar. As palavras saíram antes que eu pudesse frear, e quando os olhos dela se abriram, já não havia lei que coubesse naquele instante. O primeiro toque não foi beijo, foi a ponta dos dedos dela tocando meu pulso, medindo a coragem como quem sente o pulso da própria vida. Depois, os dedos subiram até o braço e o gesto virou abraço. Demorado, quente, necessário. Eu fechei os olhos e deixei o corpo entender o que a mente ainda temia. Senti o coração dela batendo no mesmo compasso que o meu. Ali, naquele silêncio, o mundo inteiro cabia. Tá tremendo, disse ela baixinho. Não é medo. O que é então? É o corpo entendendo que ainda pode sentir. Ela afastou o rosto apenas o suficiente para me olhar nos olhos, e foi nesse intervalo que o tempo se curvou. Não houve pressa, nem palavra desnecessária. O beijo veio como um sopro, daqueles que apagam o que dói e acendem o que salva. Macio, lento, cheio de cuidado. Um beijo que não pedia nada além de existir. Quando se afastou, ela encostou a testa na minha e ficou ali, respirando junto. Isso é errado, Fernanda, disse com a voz quase quebrada. Não. Errado é viver a vida toda sem sentir algo assim. Ela riu nervosa e uma lágrima escorreu sem que conseguisse esconder. Eu não sei o que vai ser da gente. Ninguém sabe. A graça é essa. Ficamos assim por um tempo, abraçadas, sem pressa, como quem descansa depois de uma travessia longa. A chuva diminuiu, o ar ficou leve e o medo se transformou em ternura. Antes de ir, ela segurou meu rosto entre as mãos. Se alguém souber, posso perder tudo. E se ninguém souber, você pode perder a si mesma. Ela me olhou com aquele misto de força e fragilidade que só existe em quem carrega duas vidas dentro do mesmo peito. Eu não quero me perder. Então fica? Ela ficou. A noite caiu devagar e a cidade se apagou lá fora. Deitamos lado a lado, de roupa e alma, sem precisar dizer nada. O vento entrou pela janela, trazendo cheiro de mar e começo. Sabe o que eu pensei quando te vi no aeroporto? O quê? Que você era o tipo de mulher que muda a direção do vento. E você achou isso bom ou ruim? Achei assustador. Mas agora eu entendo. Entende o quê? Ela sorriu com os olhos cansados e felizes. Que o vento não destrói. Ele só leva o que não precisa ficar. Ficamos em silêncio, ouvindo o som distante da chuva voltando. E foi assim, entre respirações e verdades, que entendi que o amor às vezes não começa com promessas. Começa com um fica. O sol nasceu tímido, filtrado pelas cortinas. A luz atravessava o quarto como quem pede licença para existir. Olivia ainda dormia, o rosto tranquilo, a respiração ritmada. Por um instante, pensei em fingir que o dia não tinha chegado. Mas o amanhã sempre encontra a gente. Levantei devagar, fiz café e fiquei olhando o vapor subir da xícara. Do lado de fora, o som dos carros lembrava que o mundo continuava, mesmo quando a gente queria pausa.
Ela acordou e sorriu. Um sorriso simples, desses que não pedem explicação. Que horas são? Perguntou com voz rouca. Tempo demais para desistir, cedo demais para ter certeza. Ela riu ainda sonolenta e veio até mim. Você sempre fala assim? Só quando não sei o que fazer com o coração. Tomamos café em silêncio. Era estranho como o silêncio com ela não doía. Pelo contrário, acalmava. Mas havia algo no ar, um aviso invisível de que aquele momento não cabia na rotina. O celular dela vibrou. O som quebrou o encanto. Ela olhou a tela, suspirou e ficou séria. Preciso ir. Problemas? Perguntei. Nada grave, só o trabalho lembrando que eu existo. Ela vestiu o casaco e foi até a porta. Antes de sair, voltou, segurou minha mão e disse: Não fale com ninguém sobre mim, está bem? Assenti sem questionar. A dor de vê-la ir embora era maior que qualquer curiosidade. As horas seguintes pareceram longas demais. Peguei a câmera e saí para fotografar o mar. As ondas batiam na areia com o mesmo som de despedida que ecoava dentro de mim. Tirei dezenas de fotos, mas nenhuma me agradava. Nada parecia bonito o bastante sem ela por perto. Quando voltei, o celular vibrava com insistência. Uma mensagem dela. Talvez eu tenha feito besteira. Respondi de imediato. Quer falar? Demorou alguns minutos. Depois veio. Há uma investigação interna no setor. Estão revisando casos recentes. Alguém viu a gente conversando no pier. O chão sumiu. E o que isso significa? Que podem me transferir, ou pior. Sentei na cama, o corpo frio. Por um momento, pensei que o amor era como um visto temporário, bonito, mas com data de validade. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei escrevendo no caderno. O amor é a fronteira mais difícil de atravessar, a que separa o certo do necessário. No meio da madrugada, uma batida leve na porta. Abri. Olívia. Olhos vermelhos, cabelo solto, expressão cansada. Não devia estar aqui, disse antes que eu falasse qualquer coisa. Mas não consegui ficar longe. Vem, murmurei. Ela entrou sem dizer mais nada e se jogou no sofá. Fiquei olhando, sem saber se devia abraçar ou pedir que fosse embora. Acabei fazendo o que o coração mandou. Sentei ao lado e segurei sua mão. Estão dizendo que me envolvi emocionalmente num caso, que ultrapassei limites. E ultrapassou? Ela olhou para mim, firme. Sim. A sinceridade doeu e curou ao mesmo tempo. Então que seja por algo que vale a pena. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Você não entende, Fernanda. Eu posso perder tudo. E o que sobra se você perder o que sente? Ela suspirou. Você me desmonta. Só te devolvo o que já era teu. Ficamos assim, quietas, até o som da chuva voltar. Ela fechou os olhos e pela primeira vez não parecia carregada de culpa. De madrugada, adormeceu. Cobri com um lençol e fiquei olhando. As pessoas dizem que amar alguém que não pode ficar é tolice, mas às vezes é o único amor verdadeiro que a vida oferece. Peguei o caderno e escrevi: se amanhã for o fim, que pelo menos hoje tenha sido verdade. Quando acordei, ela não estava mais lá. Na mesa, um bilhete escrito à mão. Fui chamada. Não sei o que vai acontecer. Se eu não puder voltar, não me espere, mas continue vivendo, porque foi por isso que eu me apaixonei em você. O coração não entendeu. A mente tão pouco. Só as lágrimas pareciam saber o que fazer. Fui até a janela. O sol nascia de novo, bonito e cruel. A cidade acordava, indiferente. Mas eu sabia. Uma parte de mim tinha ficado no olhar dela. E mesmo sem promessas, mesmo sem destino, eu senti que o amor tinha atravessado e que nenhuma fronteira seria capaz de barrar o que já morava dentro da gente. O tempo é um tipo de prisão que não tem grades, mas tem lembranças. Desde que Olívia foi embora,
Aprendi a contar os dias não pelo calendário, e sim pelas vezes em que consegui dormir sem chorar. No início, era difícil até respirar. A casa parecia cheia demais, cheia de ausência, cheia de silêncio, cheia do perfume que ainda morava nos lençóis. Eu acordava esperando uma mensagem, uma palavra, qualquer sinal que dissesse que aquilo não tinha acabado. Mas o celular ficou mudo. E o coração aprendeu, aos tropeços, a seguir, sem aviso prévio. As semanas passaram como quem arrasta os pés no chão. Voltei a fotografar. Retratos de gente comum, mães com filhos no parque, casais de idosos de mãos dadas, trabalhadores no ponto de ônibus. Em cada rosto eu procurava o dela. Nunca encontrei, mas às vezes achava o mesmo olhar, o que enxerga antes de julgar. A câmera virou confissão. Toda a foto era uma carta não enviada. E toda imagem que eu revelava parecia perguntar o mesmo. Ela voltaria? Um dia, Lúcia, a senhora mexicana que me alugava o quarto, me chamou para almoçar. Mesa farta, comida com cheiro de casa. Enquanto comíamos, ela disse: "Vi uma mulher parecida com você na televisão ontem." "Como assim?" perguntei. "Era uma matéria sobre uma agente da imigração. Falaram que ela denunciou irregularidades e pediu afastamento. Disse que estava voltando para o país de origem dos pais, Cuba, acho." O garfo caiu da minha mão. O som metálico pareceu ecoar dentro do peito. "Qual o nome dela, Lúcia?" "Acho que era Turney. Olivia Turney." Fingi calma, mas por dentro o mundo desabava de novo. Naquela noite, a chuva voltou. Peguei o caderno e escrevi. Ela atravessou outra fronteira, talvez a mais difícil, a de ir embora para se salvar. Chorei em silêncio. Não era o choro de quem perde, era o choro de quem entende. Quando o amor é verdadeiro, a ausência não apaga, ela transforma. Meses se passaram. Miami ficou menos brilhante e mais suportável. Aprendi a caminhar pelas ruas sem esperar surpresas. Mas a vida, teimosa, gosta de brincar com quem pensa que já superou. Numa tarde de maio, recebi um e-mail sem remetente. Assunto: algumas fronteiras não se apagam. O corpo do texto tinha apenas um link. Por instinto ou esperança, cliquei. O vídeo abriu. Era uma entrevista em um programa cubano sobre imigração e ética. No vídeo, Olivia, cabelos soltos, semblante sereno, um novo sotaque dançando entre as palavras. Ela falava de justiça, de empatia, de recomeço. Mas no fim, o repórter perguntou: se pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Ela respirou, olhou para a câmera e respondeu: eu não teria medo de amar. Às vezes é só isso que falta para salvar o mundo. Meu corpo inteiro arrepiou. Desliguei o computador e fiquei ali, parada, olhando para o vazio como quem olha para uma lembrança que voltou a pulsar. Nos dias seguintes, algo dentro de mim reacendeu. Voltei a sonhar com ela. Sonhos simples, quase reais. Nós duas caminhando à beira do mar, falando de tudo e de nada. Acordava com o coração leve, mas com o travesseiro molhado. A saudade é uma visita que não avisa quando chega e nunca vai embora de verdade. Um domingo à tarde, resolvi ir até o pier, o mesmo de antes, o mesmo lugar onde tudo começou a acontecer. O mar estava calmo, as gaivotas voavam baixo e o vento parecia contar histórias. Sentei no mesmo banco, fechei os olhos e deixei o vento tocar meu rosto. Foi então que ouvi: você ainda gosta de esperar vento no rosto? O coração parou. Virei devagar e lá estava ela, Olivia, de pé, com um vestido simples e um lenço azul no pescoço, o cabelo maior, os olhos cansados, mas vivos. Vivos como antes. Por um segundo achei que era ilusão, mas o vento soprou e o lenço dela se moveu.
e eu soube, era real. Pensei que nunca mais fosse te ver, consegui dizer. Ela sorriu, aquele mesmo sorriso que sempre vinha depois da coragem. Eu também pensei, mas o coração é um teimoso incorrigível. Você voltou para Miami? Voltei para mim, respondeu. E o caminho passava por aqui. Senti as pernas vacilarem. Ela se aproximou devagar, como quem teme assustar o tempo. Quando parou diante de mim, ficou em silêncio. Era como se a gente precisasse ouvir o ar entre uma palavra e outra para acreditar. Por que não me procurou? Perguntei com a voz presa. Porque precisei me achar primeiro. Eu não podia voltar enquanto ainda me culpava por sentir. E agora? Agora eu só quero viver o que a vida permitir. O vento soprou mais forte, levantando os fios de cabelo dela. Olivia riu e aquele som devolveu cor ao mundo. Caminhamos pelo pier sem pressa, sem medo, sem perguntas. Apenas duas mulheres que aprenderam que o amor, às vezes, também é um ato de resistência. Mais tarde, caminhamos até o estacionamento. Ela me acompanhou até o carro. Antes de entrar, segurou minha mão. Eu não sei o que o futuro reserva. Mas se ele for metade do que a gente sente agora, já vale a pena tentar. Eu esperei por essa frase desde o dia em que você foi embora. Ela sorriu, encostou a testa na minha e sussurrou. Então que o vento leve o medo e traga só o que for amor. Beijei-a. Com calma, como quem agradece. O tipo de beijo que não começa nem termina. Apenas existe. Naquela noite, escrevi a última página do meu diário. Algumas pessoas são passagem, outras pouso. E há quem seja as duas coisas. Chega, parte e ainda assim permanece. Fechei o caderno, apaguei a luz e dormi. Mas pela primeira vez em muito tempo, sonhei com o futuro. Nos dias seguintes ao reencontro, o tempo parecia se mover com mais cuidado. O relógio não mandava mais em mim. Eu acordava com o som do mar e a lembrança do sorriso dela. Era como se a vida tivesse aprendido um novo idioma, o da ternura. Olivia ficou em Miami. Disse que precisava de uns dias para lembrar como era respirar. E, nesse respiro, voltamos a nos ver. Cafés discretos, caminhadas sem pressa, silêncios que diziam mais que qualquer promessa. Mas o amor, quando nasce em terreno proibido, traz junto o peso do medo. Numa manhã de quinta, enquanto eu editava fotos no computador, recebi uma mensagem dela. Podemos nos encontrar agora? Respondi que sim, sem hesitar. Quando cheguei ao lugar combinado, uma pequena praça perto do mar, ela estava diferente, mais tensa, mais quieta. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Ela respirou fundo. Recebi um telefonema da corregedoria. Querem que eu volte a prestar depoimento. Sobre o caso da investigação? Sim. E dessa vez citaram o teu nome. Senti o chão sumir. O meu nome? Como? Alguém falou sobre nós, sobre o dia no pier, sobre a minha visita ao teu apartamento. O silêncio pesou. A brisa do mar não conseguiu amenizar o nó que se formou no ar. E o que vai acontecer agora? Não sei, disse ela sincera. Mas eu precisava te contar antes que viesse de outro lugar. Quer que eu negue? Ela me olhou, com aquele olhar que sempre atravessava. Não. Quero que diga a verdade. Mesmo que doa. Sentamos num banco de madeira, lado a lado. Ela segurou minha mão, apertando forte. Eu não me arrependo de nada, Fernanda, disse com firmeza. Se me perguntarem, vou dizer que te conheci como qualquer pessoa conhece outra, por acaso e por sorte. E se te punirem por isso? Então que me punam por ter amado direito. As lágrimas vieram antes que eu pudesse evitar. Ela passou o polegar no canto dos meus olhos e sussurrou: Não chora, meu amor.
O mundo inteiro vai tentar calar a gente, mas não precisa vencer. A palavra amor saiu natural, limpa, sem medo. Foi a primeira vez que ela disse assim inteira. E naquele instante, percebi que não importava mais o desfecho. O que tínhamos vivido já era maior que qualquer regra. Nos dias seguintes, o telefone dela tocava sem parar. Oficiais, colegas, repórteres curiosos. Alguns perguntavam, outros insinuavam. O julgamento do mundo é sempre barulhento, mas vem travestido de ordem. Ela começou a evitar lugares públicos. Ficava mais no meu apartamento, dormia pouco, fumava mais. Às vezes acordava de madrugada e ia até a janela olhar o mar. Tá com medo? Perguntei certa noite. Não. Tô me despedindo das coisas que não vão mais me caber. Tipo o quê? O uniforme, o silêncio, o medo de ser quem eu sou. Eu me aproximei, abracei por trás e encostei o rosto nas costas dela. Então fica só o que importa. E o que importa? Perguntou ela, virando-se devagar. Isso, respondi, e beijei-a com calma. O beijo foi diferente do primeiro. Não era surpresa, nem culpa, era entrega. Duas mulheres que já tinham atravessado o inferno e decidiram ficar no paraíso mesmo sem autorização. Na manhã seguinte, ela acordou antes de mim. Deixou um bilhete em cima da mesa. Preciso ir até a sede da imigração. Te aviso quando souber o resultado. Esperei o dia inteiro. Nada. À noite, liguei. Telefone desligado. Mandei mensagens, sem resposta. As horas viraram dias e a ansiedade começou a doer nos ossos, até que na tarde do terceiro dia, bateram à porta. Era um mensageiro. Entrega para Fernanda Oliveira. Assinei o papel, tremendo. O pacote era pequeno, envolto num pano azul. Abri. Dentro, uma fita com o brasão da imigração americana e uma folha dobrada. Reconheci a letra antes mesmo de ler. Fui afastado oficialmente. Nenhuma surpresa. Tô cansada, mas em paz. O amor, quando é verdadeiro, não precisa de crachá. Se não nos deixarem ficar, a gente inventa outro país. O pano azul cheirava a sal e vento. Chorei abraçando o tecido como quem segura o próprio coração. Nos dias seguintes vivi um luto discreto. Não era a primeira vez que o amor me deixava, mas era a primeira que o amor me deixava livre. Livre para sentir sem vergonha. Livre para existir sem pedir licença. Voltei a fotografar. Minhas imagens agora tinham mais luz. As pessoas nas ruas pareciam mais humanas, talvez porque eu também estivesse. Uma delas me disse, enquanto eu a fotografava: "Você tem um olhar de quem ama alguém que está longe." Sorri. Amar é isso mesmo, enxergar quem não tá. Um mês depois, recebi um convite inesperado. Uma revista de arte local queria publicar minhas fotos em uma exposição chamada Mulheres que Reconstroem. O nome parecia feito para mim. No dia da abertura, vesti um vestido branco, prendi o cabelo e fui sozinha. As paredes estavam cheias das minhas fotos. Mãos, rostos, olhares, silêncios. No canto da galeria, havia uma imagem que eu quase não lembrava de ter tirado. Um lenço azul pendurado numa grade. Abaixo, o título: Entre Fronteiras. Fiquei parada diante dela, emocionada. E foi aí que ouvi uma voz conhecida atrás de mim. Eu disse que o vento traria o que era amor. Virei. Olívia. Linda, serena, com o mesmo lenço azul no pescoço. O mundo girou devagar. Ela se aproximou, segurou minha mão e disse: "Voltei." "Como?" perguntei, ainda sem acreditar. Descobri que a verdade pesa menos quando é compartilhada.
E o trabalho? Perdi. E agora? Agora eu ganho o que sempre quis: tempo para viver. Caminhamos pela galeria de mãos dadas, ninguém olhou torto. Talvez porque amor de verdade seja bonito demais para ser escondido. Ela parou diante de uma foto de mar aberto. Ainda tem medo das fronteiras? Perguntou. Não. Aprendi que o amor é o único visto que nunca expira. Ela sorriu e o riso dela encheu o espaço como música. Então fica comigo, Fernanda. Ficar é pouco. Eu quero continuar. Ela me puxou para perto e naquele abraço cabia tudo: o medo, a coragem, o passado e o futuro. O vento soprou pela janela aberta, balançando o lenço azul. Foi quando ela sussurrou: A gente venceu, meu amor, mesmo sem permissão. E eu respondi, com os olhos molhados: O amor nunca pediu autorização. Naquela noite, caminhamos pela orla. O mar batia devagar, o céu estava limpo. Falamos de plano simples: morar perto do mar, abrir um estúdio de fotografia e café, viajar para Havana. Coisas pequenas, mas cheias de sentido. Sabe o que é bonito? Disse ela. Que o amor entre nós nunca precisou de palco. Só de verdade. E de fé. Paramos, olhamos o horizonte e deixamos o silêncio dizer o resto. Havia paz, e pela primeira vez não havia medo. Os meses seguintes foram de reconstrução, não no mundo, mas dentro da gente. Depois da exposição, Olivia se mudou para o meu apartamento. Trouxe poucas coisas: uma mala pequena, um caderno de anotações e aquele lenço azul que parecia fazer parte da nossa história. A rotina era simples e feliz. De manhã, eu saía para fotografar o nascer do sol. De tarde, ela lia no sofá com os pés descalços e o cabelo bagunçado. À noite, a gente cozinhava juntas, ouvindo boleros antigos. Era uma paz que não precisava se explicar. Sabe o que é curioso? Ela disse certa vez, enquanto cortava tomates. Passei a vida inteira cumprindo regras, e agora que perdi tudo, sinto que finalmente tenho tudo. Porque agora você vive, respondi. Antes você só obedecia. Ela sorriu, e naquele sorriso morava tudo o que eu sempre procurei: calma, verdade e casa. Certa manhã, fomos até um pequeno vilarejo costeiro para um trabalho fotográfico. O mar era tão claro que parecia espelho, refletindo o céu em tons de prata. Enquanto eu ajustava a lente, ouvi a voz dela atrás de mim. Quero te mostrar um lugar. Seguimos por uma trilha, até um penhasco de vista ampla. De lá o horizonte parecia infinito. O vento soprava forte e o lenço azul dela dançava no ar, livre, como se fosse parte do vento. Aqui eu vinha quando criança, contou. Meu pai dizia que o vento levava embora o que pesava. E trazia o que era para ficar? Perguntei. Sempre. Ela se virou para mim, o cabelo voando, os olhos úmidos. Quando te vi no aeroporto, eu estava cansada de carregar o mundo. E, de algum jeito, você me devolveu o ar. E eu te ensinei a ficar, respondi, tocando o rosto dela. Antes de você, eu só sabia partir. Nos abraçamos. Ali, entre o som das ondas e o canto distante de uma gaivota, parecia que o tempo tinha aprendido a respeitar o amor. À noite, ficamos sentadas na varanda do pequeno chalé que alugamos. O céu estava salpicado de estrelas e o mar refletia cada uma delas. Ela encostou a cabeça no meu ombro e perguntou: Você ainda pensa no medo? Penso, mas agora ele é menor que a coragem. E se o mundo nos virar as costas? Então a gente faz morada no que sobrar.
Ela riu. Gosto quando você fala assim. Parece que as palavras saem do coração direto para a boca. É que eu aprendi com você. O silêncio que veio depois não era vazio. Era o tipo de silêncio que só existe entre quem se ama com calma. No mês seguinte, recebemos uma proposta de trabalho em Havana. Uma revista queria publicar uma série fotográfica sobre recomeços. Era quase um convite do destino. Viajamos. E quando o avião decolou, ela apertou minha mão. Pronta para atravessar mais uma fronteira? Sempre. O céu, visto de cima, parecia um mar de nuvens. Ela olhou pela janela e disse: Engraçado, a gente passa a vida achando que o amor é prisão, mas ele é o contrário disso. É voo. Ela me olhou e sorriu. E você é o meu vento. Em Havana, a vida era mais lenta. As ruas cheiravam a café e maresia, e as pessoas sorriam com o corpo todo. Fotografamos mulheres de todas as idades, vendedoras de flores, pescadoras, artistas de rua, senhoras que dançavam bolero na calçada. Cada uma delas carregava uma história de amor e resistência, e em cada rosto eu via um pouco da gente. Certa noite, depois de um dia cheio, voltamos para o hotel e ficamos em silêncio por um tempo. Ela abriu a janela e olhou o céu. Sabe o que eu percebi, Fernanda? Disse. O amor entre duas mulheres é o que mais incomoda o mundo, porque ele não precisa de tradução. E nem de perdão. Ela virou-se para mim, caminhou até a cama e sentou-se. Às vezes penso que a coragem tem cheiro. E qual seria o nosso? Sal. E café forte. Rimos. E então ela me puxou para perto. O beijo veio calmo, mais denso, desses que dizem: aqui é casa. As mãos dela me encontraram com doçura e o corpo respondeu com a paz de quem reconhece o próprio lugar. Não havia pressa, só certeza. A certeza de que o amor era permitido, mesmo quando o mundo dizia o contrário. Na manhã seguinte, caminhamos pela praia. O mar estava sereno e o vento trazia o som de tambores ao longe. Ela parou, olhou o horizonte e disse: Sabe o que é bonito? O quê? Que o amor entre nós foi construído no silêncio, mas agora o mundo inteiro parece escutar. Sorri. E que som é esse? É o som da vida dizendo que valeu a pena. De volta a Miami, um ano depois, abrimos o estúdio café que sonhávamos. Chamamos de Entre Fronteiras. As paredes tinham fotos de mulheres reais, e o cardápio levava nomes inspirados em lugares onde o amor floresceu, mesmo sob proibição. Às vezes casais vinham, se olhavam com timidez e saíam de lá mais leves. E eu pensava, era para isso que tudo tinha acontecido, para transformar a dor em abrigo. Uma tarde, uma senhora de cabelos brancos entrou, pediu um café e ficou olhando uma foto pendurada na parede, o retrato de duas mãos entrelaçadas. São suas? Perguntou. Sim, respondi. Bonita imagem. Transmite calma. É o amor, dona. Ele é o único que atravessa o tempo sem pedir desculpas. Ela sorriu, e eu soube que tinha entendido. Quando fechei o café naquele dia, o sol se punha devagar. Olivia veio até mim com o mesmo lenço azul. Vamos para casa? Vamos. Caminhamos de mãos dadas pela calçada e o vento brincava com o tecido do lenço como se reconhecesse a história. Chegando em casa, ela me abraçou por trás, encostou o queixo no meu ombro e disse: Sabe o que aprendi com a gente? O quê? Que o amor não precisa vencer, só precisa resistir. Fechei os olhos, sentindo o calor das mãos dela, e nós resistimos. Sempre vamos. O vento soprou outra vez, entrando pela janela, e naquele instante eu soube que as fronteiras finalmente tinham desaparecido. Na última página do meu novo caderno, escrevi:
O amor é o país que inventamos quando o mundo fecha as portas. É nele que encontro casa, abrigo e nome. E se amanhã o vento mudar, eu sigo, porque o que carrego não é culpa, é coragem. Olhei para ela dormindo e percebi que o amor não é o fim de nada. É o começo de tudo o que vale a pena. Se essa história tocou o seu coração, deixe nos comentários o que mais te emocionou. Compartilhe com outra mulher que acredita que o amor, mesmo atravessando fronteiras, continua sendo o maior ato de liberdade. E não se esqueça de se inscrever no canal Contos Sáficos. Aqui, toda história é um pedaço da nossa coragem.